O ar da concessionária Premium Motors cheirava a couro italiano e a uma riqueza inalcançável. Quando a porta de vidro se abriu, deixando a marca de uma mão suja de graxa no cristal, todos os olhares se viraram. Vitória Costa era uma anomalia naquele templo de luxo. Sua camiseta estava encharcada de óleo. Suas mãos carregavam a história de uma noite inteira de trabalho e seu rosto, sujo e suado, era um atestado de sua profissão. "Segurança, tire essa mulher daqui agora!" A voz da recepcionista ecoou pelo mármore polido. Vitória sentiu o peso do nojo coletivo, a humilhação queimando em seu peito, mas manteve a calma. Ela estava ali por um motivo. Precisava de uma peça rara para o motor de um caminhão que sustentava uma família e não se deixaria intimidar. A chegada do dono, Augusto Mendes, foi como um furacão de arrogância. Vestindo um terno caro que contrastava violentamente com a aparência de Vitória, seu rosto se contorceu em fúria ao vê-la. "Que diabos está acontecendo aqui? Por que tem uma mendiga na minha concessionária?" Ele rugiu, sua voz ecoando pelo salão. A recepcionista apressou-se em explicar, mas Augusto a interrompeu com uma gargalhada cruel. "Essa mulher não tem dinheiro nem para um parafuso. Deve ser algum tipo de golpe." Vitória, no entanto, permaneceu firme. Sua postura reta era um ato de desafio silencioso. "Senhor, eu sou mecânica. Vim buscar uma peça que encomendei." A palavra mecânica provocou uma nova onda de risos, ainda mais alta e humilhante, que atraiu a atenção de todos. Para calar as zombarias, Vitória retirou do bolso um diploma dobrado e amarelado pelo tempo. "Engenharia Mecânica, Universidade de São Paulo, formada com honras", disse ela, a voz clara e firme, estendendo o papel para Augusto. O riso morreu instantaneamente. A expressão do homem mudou de deboche para confusão e depois para uma irritação ainda mais profunda. Ele não podia aceitar que estava errado. "Mesmo que isso seja verdade", disse ele, devolvendo o diploma com desdém. "Um diploma de papel não significa competência. Qualquer um pode comprar isso hoje em dia." Aquele golpe foi mais doloroso que os risos. Eles não duvidavam apenas de sua aparência, mas de sua mente, de sua jornada, de tudo o que ela lutou para conquistar. Eles riram de suas roupas, zombaram de sua profissão e invalidaram seu diploma. Mas eles não sabem com quem estão mexendo. Se você acredita que a competência cala qualquer preconceito, inscreva-se no canal e curta este vídeo para ver a humilhação se transformar em um triunfo épico. A armadura de calma de Vitória foi forjada no fogo. Sua paixão nasceu aos 8 anos, na garagem de sua casa humilde, quando seu pai, Carlos, um mecânico de mãos grossas e coração gigante, lhe mostrou o motor de um Fusca. Para ela, o cheiro de graxa era o perfume da segurança e o ronco do motor uma canção de ninar. Ali, em segredo, pai e filha compartilharam um mundo proibido. Ele ensinou, ela absorveu, mas a alegria foi interrompida pela fúria de sua mãe, que via naquela paixão uma traição ao destino feminino. Em uma tarde de chamas e lágrimas, seus macacões de criança e suas ferramentas de brinquedo foram queimados no quintal, uma tentativa cruel de incinerar um sonho que teimosamente se recusava a morrer. Anos depois, aos 17, a brasa daquela paixão reacendeu-se como um ato de guerra. Contra a vontade da família, Vitória inscreveu-se no vestibular para engenharia mecânica na USP. A aprovação, que deveria ser uma celebração, foi recebida com uma sentença de sua mãe. "Você acaba de jogar sua vida no lixo." A universidade foi um campo de batalha diário. Era a única mulher em uma sala com 200 homens, um alvo constante para piadas depreciativas e para a condescendência de professores que a viam como uma aberração. Nos trabalhos em grupo, era relegada a tarefas secundárias, como se seu cérebro fosse incapaz de compreender a beleza da física e do cálculo. Cada risada, cada dúvida, cada sabotagem sutil serviu como
combustível para sua determinação inabalável. O mundo profissional se revelou ainda mais brutal. O primeiro chefe a demitiu, apesar de elogiar sua competência, porque os clientes se recusavam a ser atendidos por uma mulher. O segundo a assediou psicologicamente, repetindo que o lugar dela era em casa. O terceiro e pior foi em uma oficina de carros importados, onde colegas invejosos sabotaram seu trabalho, trocando peças para que ela fosse demitida por incompetência. A mancha em sua reputação a deixou sem opções, forçando-a a abrir uma pequena oficina no quintal de casa. Aquela mulher parada e suja na Premium Motors não era uma novata. Era uma veterana de guerra, uma sobrevivente de inúmeras batalhas que a prepararam exatamente para aquele momento, para aquele desafio, para aquela aposta. Vendo que seus insultos não abalavam a fortaleza serena de Vitória, Augusto decidiu elevar a humilhação a um novo patamar, criando um espetáculo do qual ela não poderia escapar. Um brilho malicioso surgiu em seus olhos. "Sabe de uma coisa, doutora?", disse ele, a palavra carregada de um sarcasmo que arrancou risadinhas de seus mecânicos. "Tenho uma proposta para você." Ele caminhou pelo salão, a voz projetada para que todos ouvissem. "Minha Ferrari 488 GTB está parada há 3 semanas. Um problema que 5 dos melhores mecânicos não conseguiram resolver." Ele parou, saboreando o momento, construindo o palco para a queda de Vitória. O carro não era uma oferta de trabalho. Era um cálice de veneno, uma tarefa impossível desenhada para destruí-la publicamente. Então, ele anunciou a aposta, e os termos eram tão cruéis quanto sua intenção. "Se você, a engenheira de honra, conseguir consertar o meu carro, eu lhe pago R$100.000 na sua mão agora mesmo." A quantia absurda pairou no ar, chocando a todos. Era o preço de um carro novo, um valor pensado para sublinhar a impossibilidade da tarefa. "Mas", ele continuou, o sorriso se alargando, "se você não conseguir, terá que pedir desculpas a todos nesta sala por ter desperdiçado nosso tempo com essa sua palhaçada de mulher mecânica." A condição era a aniquilação de sua dignidade, a validação pública do preconceito que a assombrava por toda a vida. A injustiça era palpável, um animal feio e cruel, solto no meio do luxo da concessionária. A recepcionista, Fernanda, viu a chance de encerrar o que considerava uma farsa. "Vou chamar a segurança para acompanhá-la até a saída", disse ela em voz alta, o telefone já na mão. Mas, antes que pudesse discar, a voz calma de Vitória cortou a tensão. "Não precisa." Ela deu um passo à frente e o silêncio na sala tornou-se absoluto. "Eu aceito o desafio." A aceitação foi um choque. Ninguém, muito menos Augusto, esperava aquilo. A surpresa em seu rosto rapidamente deu lugar a um deleite sádico. "Aceita? Tem certeza?" Ele zombou. "Porque quando você falhar, e você vai falhar, todos aqui serão testemunhas de que lugar de mulher não é na oficina." Ele tentava, com uma última ameaça, fazê-la recuar. Vitória não recuou. Em vez disso, ela o olhou diretamente nos olhos e acrescentou sua própria condição. "Eu aceito, mas quando eu conseguir, quero que o senhor admita na frente de todos que estava errado e que me julgou mal." Preso em sua própria armadilha pública, Augusto não teve escolha a não ser concordar. "Negócio fechado", disse ele, estendendo a mão. O aperto de mãos foi um choque de 2 mundos. A mão dela, com calos de trabalho duro e dignidade. A dele, macia e acostumada a apenas assinar cheques. Enquanto era conduzida à oficina, Vitória caminhou por um corredor de sussurros maldosos. Cada comentário, uma pequena faca. Ela não estava indo consertar um carro. Estava caminhando para a sua execução pública. A oficina da Premium Motors era um santuário da engenharia moderna. O chão brilhava como um espelho e as ferramentas de última geração repousavam em seus lugares com a precisão de instrumentos cirúrgicos.
No centro, sob luzes fortes, a Ferrari 488 GTB repousava como uma fera vermelha adormecida. A plateia de curiosos, mecânicos e clientes seguiu Vitória até a arena, todos esperando pelo mesmo desfecho, o fracasso. Eles a viam como uma gladiadora despreparada, prestes a ser devorada. No entanto, o que eles testemunharam foi algo diferente. Vitória não se aproximou do carro com a hesitação de um amador, mas com a reverência de um devoto. Seus olhos percorreram as linhas do veículo, não como quem vê um problema, mas como quem reencontra uma paixão antiga. Os mecânicos da casa, liderados por Raimundo, observavam cada movimento dela com um misto de desprezo e curiosidade. Ele tentou intimidá-la, listando as especificações complexas do motor como se recitasse um feitiço de impossibilidade. Motor V8 biturbo, mais complexo que um foguete da NASA, ele zombou. Mas Vitória o ignorou. Em vez de se defender, ela começou a interrogar. Quais foram os sintomas exatos? Perguntou ela, a voz firme. Trocaram o módulo de injeção? Óbvio, respondeu Raimundo. E o sensor de oxigênio, a bomba de combustível? A cada pergunta, uma resposta afirmativa. Ela estava metodicamente refazendo o caminho deles, mas a plateia começou a notar que suas perguntas eram diferentes, mais profundas, demonstrando uma lógica que eles não haviam considerado. O momento que mudou a atmosfera da oficina foi quando ela pediu para ligar o motor. Todos esperavam o som familiar da falha. Vitória entrou no carro, e o contraste de suas roupas sujas com o couro italiano imaculado foi chocante. Ela girou a chave e o motor V8 rugiu, mas era o rugido de um animal ferido. Para os outros, era a confirmação do fracasso. Para Vitória, era a confissão do problema. Ela ouviu o que ninguém mais conseguia, uma vibração sutil, um padrão irregular que era como uma assinatura do defeito. Ela desligou o motor, saiu do carro e, com uma calma que desafiava a lógica, declarou para a plateia atônita: "Encontrei o problema." Uma onda de risos incrédulos, liderada por Augusto, varreu a oficina. Era impossível. A humilhação, pensavam eles, estava prestes a começar. A gargalhada de Augusto ecoou pela oficina, seguida pelos risos debochados dos outros mecânicos. "Encontrou o problema em 5 minutos?" Ele zombou, secando uma lágrima de riso. "Essa mulher é uma comediante." Vitória, no entanto, ignorou a zombaria. Ela caminhou de volta ao motor aberto da Ferrari. Sua calma, um forte contraste com o caos de descrédito ao seu redor. "O problema não está onde vocês procuraram", disse ela, a voz firme. Sua mão, suja de graxa, moveu-se com a precisão de um cirurgião, apontando para uma peça minúscula, quase imperceptível. "Está aqui. Este sensor de detonação está com um defeito intermitente." Raimundo, o mecânico-chefe, bufou. "Isso é ridículo. Um sensor de detonação não causaria esses sintomas." "Pelo contrário", respondeu Vitória, e seu tom mudou. Ela não era mais a intrusa humilhada, era a especialista lecionando. "Quando este sensor específico falha de forma intermitente, ele envia dados errados para o módulo de injeção. O módulo, por sua vez, tenta corrigir um problema de combustão que não existe, alterando a mistura de ar e combustível." Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de Raimundo. "Isso causa exatamente os sintomas que o carro apresenta: perda de potência, falhas na aceleração e consumo excessivo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros mecânicos que antes riam, agora ouviam com uma atenção desconcertada. Ela não estava apenas chutando. Estava dando uma aula de engenharia, mas Vitória ainda não havia terminado. Ela apontou para outra peça. "E tem mais. Vocês trocaram o módulo de injeção, o que estava correto, mas cometeram um erro primário." Ela varreu a oficina com o olhar, deixando o suspense crescer. "Vocês não atualizaram o software. A Ferrari emitiu uma atualização obrigatória há 6 meses para este modelo.
justamente para corrigir uma incompatibilidade com o sistema de ignição. A revelação foi um soco no estômago da equipe da Premium Motors. Não era um defeito oculto, era uma falha básica de procedimento. Augusto virou-se para Raimundo, o rosto fechado. "Isso é verdade?" ele perguntou. Raimundo, pálido, apenas gaguejou. Eu não sabia dessa atualização." A dinâmica de poder na oficina havia se invertido completamente. O deboche nos olhos de Augusto foi substituído por uma preocupação crescente. Ele não via mais uma mulher suja de graxa, mas uma profissional que, em minutos, havia exposto a incompetência de toda a sua equipe. "Espere um pouco", disse ele, a voz agora sem arrogância. "Como você sabe de tudo isso? Como pode ter tanta certeza?" A pergunta não era mais uma provocação, mas um apelo genuíno por respostas. Vitória o encarou com a mesma firmeza do início. "Porque eu sei o que estou fazendo." E com um gesto decidido, ela fechou o capô da Ferrari. O som seco do metal ecoou pelo silêncio, um ponto final em toda a discussão. A aposta estava prestes a ser ganha. O conhecimento dela calou a arrogância de todos, mas a prova final ainda está por vir. Se você já sentiu a satisfação de provar seu valor quando ninguém acreditava, comente sua história e inscreva-se no canal para não perder o momento em que esta Ferrari finalmente irá rugir. Com as ferramentas corretas em mãos, Vitória iniciou o trabalho sob o olhar atento de 20 pessoas que, há pouco, aguardavam seu fracasso. Movendo-se com a precisão de uma cirurgiã, ela removeu o sensor defeituoso. "Como eu suspeitava", disse ela, mostrando a peça a Augusto. "Vejam o número de série. Agora comparem com o catálogo oficial da Ferrari." Em seu tablet, ela exibiu a especificação de fábrica. Os códigos não batiam. "Esta peça é uma falsificação." A palavra caiu como uma pedra na oficina. O problema não era um simples defeito, era uma fraude. A aposta de R$100.000 tornava-se subitamente pequena diante da gravidade da descoberta. A atmosfera de zombaria se dissipou, substituída por uma tensão gélida e desconfortável. O jogo havia mudado de nível. Continuando sua investigação, Vitória se tornou uma detetive automotiva. Cada componente que ela tocava parecia confessar um crime. Ao remover o módulo de injeção, ela apontou para uma etiqueta quase escondida. "Recondicionado", leu em voz alta. Instalaram uma peça usada e mal consertada no seu carro e a venderam como nova. Ela mostrou também conexões elétricas feitas com solda comum, emendas que criavam resistência e enviavam sinais errados para o computador do carro. A cada nova evidência, o queixo dos outros mecânicos caía um pouco mais. Não se tratava de incompetência, mas de um esquema deliberado e sistemático de engano, uma teia de negligência profissional que colocava em risco uma máquina de milhões. A fúria no rosto de Augusto agora não era dirigida à Vitória, mas a traidores desconhecidos. "Então eles me enganaram, instalaram peças falsas de propósito?" ele perguntou, a voz rouca de raiva. Vitória olhou para ele com seriedade. "É pior do que isso, senhor. O mais provável é que suas peças originais, caríssimas, tenham sido roubadas para serem vendidas no mercado negro e substituídas por este lixo." A sugestão de um roubo, de uma violação tão profunda de confiança, deixou todos sem ar. Quem teria feito isso? A pergunta pairava no ambiente, enquanto os olhares começavam a se desviar, desconfiados, na direção de Raimundo, que suava frio em um canto da oficina. No ápice dessa tensão, o celular de Augusto tocou. A chamada era de um número desconhecido, mas a voz do outro lado se apresentou com urgência. "Delegado Martins, da Polícia de Campinas. Senhor Mendes, descobrimos um grande esquema de roubo de autopeças de luxo. Seu carro está na nossa lista de veículos-alvo." Augusto ficou pálido, desligou o telefone e olhou para Vitória com uma expressão de pura admiração. Ela não apenas diagnosticou um carro,
ela diagnosticou um crime em andamento. Antes que ele pudesse falar, ela se antecipou com a calma de quem sempre esteve no controle. Eu sei. Eu liguei para a polícia e denunciei a suspeita de fraude antes mesmo de tocar na primeira ferramenta. A revelação final foi o cheque-mate definitivo. A revelação de que Vitória havia acionado a polícia caiu como uma bomba final. Enquanto Augusto a olhava com admiração, o pânico se instalou no rosto de Raimundo. Gente, eu preciso resolver uma coisa lá fora. Já volto. Ele gaguejou, movendo-se em direção à saída. Mas a mente afiada de Vitória conectou os pontos instantaneamente. Senhor Augusto, não o deixe sair. Ela alertou com uma voz cortante. Ele está envolvido. A fuga dele é a confissão. Tarde demais. Ao ouvir o grito de Augusto para que parasse, Raimundo disparou em uma corrida desesperada, desaparecendo pela porta e deixando para trás a certeza de sua traição. A equipe da oficina assistiu, chocada, à desintegração de um colega em quem confiavam há anos. Com o traidor exposto, Vitória desvendou toda a conspiração para um Augusto atônito. Raimundo era o informante. Ela explicou com lógica forense. Ele sabia sua rotina, suas viagens. Provavelmente sabotou algo simples no seu carro antes de você ir para Campinas, forçando-o a parar na oficina exata dos cúmplices dele. A verdade era devastadora. A oficina em Campinas não foi eficiente, foi oportunista. Eles já sabiam qual era o problema porque foram eles que o criaram, para poderem roubar suas peças originais e substituí-las por lixo falsificado. A raiva de Augusto se misturou a uma profunda sensação de violação. Ele não fora apenas enganado, fora caçado e traído por um de seus próprios homens. Momentos depois, 2 homens de terno entraram na oficina. Era o delegado Martins e seu parceiro. Ao se identificarem, toda a autoridade do ambiente se transferiu para eles. A senhorita é a engenheira que fez a denúncia? Perguntou o delegado, dirigindo-se à Vitória com um respeito que ela ainda não havia recebido ali. Ela, então, apresentou seu caso, mostrando as peças falsificadas, as soldas mal feitas, os números de série adulterados. Falava com a clareza de uma perita, transformando a oficina em uma cena de crime. Os policiais ouviam impressionados enquanto ela construía um caso irrefutável. A mulher que horas antes fora tratada como uma indigente, agora era a testemunha-chave e a especialista que a lei precisava. Antes de partirem com as evidências, o delegado fez à Vitória uma proposta que selou sua transformação. Senhorita Costa, seu conhecimento técnico é de um nível que raramente vemos. A Polícia Civil frequentemente contrata peritos freelancers para analisar fraudes em casos como este. É um trabalho que exige precisão e é bem remunerado. Ele lhe estendeu um cartão. Gostaria de considerar a possibilidade de trabalhar conosco? A oferta era surreal. Em poucas horas, ela passou de ser uma ameaça a ser expulsa pela segurança a ser convidada para trabalhar como consultora para a polícia. Uma porta que ela jamais imaginou que existisse havia se aberto, um novo caminho pavimentado por sua própria competência. Depois que a polícia partiu, deixando para trás um silêncio pensativo, Augusto se aproximou de Vitória. Toda a arrogância havia se desvanecido, dando lugar a uma humildade crua e sincera. Vitória, disse ele, a voz embargada, eu preciso lhe pedir desculpas por ter duvidado, por ter zombado, por ter sido um completo idiota, por ter achado que uma mulher não poderia ser uma mecânica genial. A confissão era total. Você não apenas salvou meu carro, você desmascarou um crime e me ensinou uma lição que eu jamais esquecerei. Você é a profissional mais brilhante que já pisou aqui, e eu a tratei como se não fosse nada. Eu estava errado, profundamente errado. Com o crime desvendado e os culpados expostos, Vitória voltou-se para a Ferrari. Diante de uma plateia agora silenciosa e respeitosa, ela realizou o concerto final,
reprogramando o sistema com a maestria de uma artista. O momento da verdade chegou. Ela entrou, no carro girou a chave e o motor V8 rugiu, não como um animal ferido, mas como uma sinfonia de potência pura e perfeita. O som preencheu a oficina e o silêncio foi quebrado por uma explosão de aplausos sinceros. Augusto, emocionado, entregou-lhe o envelope com os R$ 100.000. Mas Vitória, em um gesto que selou sua grandeza, propôs: "Vamos usar este dinheiro para criar um programa de treinamento de verdade para a sua equipe." A aposta não era mais sobre dinheiro. Era sobre construir um futuro melhor. Nos meses que se seguiram, a Premium Motors renasceu. Sob a nova sociedade e liderança técnica de Vitória, a oficina se tornou um centro de excelência em supercarros italianos, mas sua maior transformação foi cultural. Novas mecânicas talentosas e cheias de potencial foram contratadas, e o ambiente de trabalho tornou-se um raro exemplo de respeito e colaboração. A entrevista de Vitória para a TV a transformou em um símbolo nacional, uma inspiração para milhares de mulheres em áreas dominadas por homens. A mudança mais tocante, talvez, foi a de Fernanda, a recepcionista, que, inspirada por Vitória, trocou seu blazer por um macacão e começou seu próprio treinamento para se tornar técnica automotiva. As vitórias de Vitória transcenderam as paredes da oficina. A convite da própria Ferrari, ela viajou para Maranello, na Itália, para trabalhar lado a lado com os engenheiros que projetavam os carros que ela tanto amava. O ápice de um sonho de infância. Mas a validação mais doce veio de casa. Em uma matéria de revista que a nomeou uma das mulheres mais influentes do país, ela leu uma declaração de sua mãe, a mesma que um dia queimou seus sonhos no quintal. "Hoje eu me orgulho da minha filha", dizia a nota. Ela provou que uma mulher pode ser qualquer coisa que quiser. A ferida mais antiga de sua alma finalmente começou a cicatrizar. A jornada havia começado com uma aposta cruel, com um homem que acreditava que o dinheiro podia definir o valor de uma pessoa. Mas terminou com uma lição muito mais profunda. Vitória não apenas consertou uma Ferrari, ela consertou uma cultura quebrada, expôs um crime, inspirou uma nova geração e curou as feridas de seu próprio passado. Ela provou que a ferramenta mais poderosa não é uma chave de fenda ou um scanner de diagnóstico, mas a fé inabalável em sua própria competência e dignidade. E demonstrou que o motor mais potente não é aquele feito de aço e pistões, mas o que move uma pessoa a lutar por seus sonhos contra todas as probabilidades. Se a jornada de superação e a vitória de Vitória contra o preconceito te emocionaram, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e comente de onde você nos assiste. Histórias como a dela provam que o talento não conhece barreiras.